boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Atrasei um minutinho que o frio congelou a minha internet aqui, viu? Não tava conseguindo conectar de jeito nenhum. Hoje, dia 26 de maio, nós temos mais um convidado especial aí. Pelo estádio de futebol aqui em cima, já devem imaginar. Exatamente. Pelo estádio de futebol, vocês percebem que é alguém do Santos Futebol Clube, né? Hoje nosso amigo Rafinha vai entrar aqui. O Rafael, ele é treinador de goleiro, tanto do futsal do Santos quanto do campo. Ele vai contar um pouquinho a história dele para nós hoje. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Tudo bem com vocês? O Rafinha está entrando ali, ó, o Davizão entrando. Pessoal que está entrando agora, aproveitem a promoção que tem hoje aí, ó. Nós estamos hoje, quem compartilhar o nosso link aí, ó, vocês entrem lá no feed do FutCracks, a arte que tem lá, a fotinha do Rafael, compartilhe no story de vocês e marque FutCracks e o Careca Burgueria, que no final hoje nós vamos fazer um sorteio de um X-salada, hein? Olha só que legal, que bacana. Vamos lá chamar agora ali o Rafinha. Que frio. Tá gelado, tá gelado. Rafinha, Fala, Fábio, boa boa noite. noite. Vem cá, Santos já tá gelado assim também ou não? Cara, eu tô em São Paulo, Você mas tá em tá São frio. Paulo? E como é que tá aí? Tô em São Paulo, tá bem frio. Vixe Maria, aqui Itapeva, meu amigo, tá, ó, hoje caiu a temperatura, tô com três blusas aqui, ó, pra poder dar uma esquentada. Que isso? Não, Não, aqui vou acho te que tá na contar. média de 13 graus. Ó, a previsão de agora à noite, que o pessoal comentou, ia ser de 7 ou 8, viu? Cara, que isso? Eu tô vendo que você tá bem agasalhado aí. Rafinha, obrigado aí pelo acertar nosso convite aí pra gente bater um papo. A gente tem feito alguns bate-papos durante essa quarentena aí para passar informações boas para esses meninos, né? Não ficarem só no computador, não ficarem só nas coisas. Então, um abraço ao pessoal que está acompanhando aí, o Carlinhos. Ó, tem um atleta lá de Portugal. Joel, como você tá, meu amigo? Tudo bem? Esse menino é o atacante do Porto, lá de Portugal. Um grande abraço. Então, os bate-papos são para passar informações para eles. E uma pessoa, não só como meu amigo, mas que tem uma carreira aí fantástica, né? E vai passar um pouquinho de experiência sua para nós hoje. Valeu, Rafinha. Mas, imagina, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Um prazer mais ainda poder estar, de repente, compartilhando algo aí com o pessoal. Um grande prazer estar aqui, principalmente com você, como você já disse, um grande amigo aí que nos tornamos, né, na época da pós-graduação. E com certeza aí realiza um excelente trabalho aí com atletas aí em todos os lugares possíveis, né? Isso foi só alguns anos atrás, a pós-graduação foi só um pouquinho de anos atrás aí. Um pouquinho mais de 10. Um pouquinho, exato, um pouquinho mais de ideia, vamos por aí. Rafinha, conta uma coisa pra nós aí. Como é que foi seu caminho pro futebol? Você jogou futebol também? Conte um pouquinho da sua história pra nós. Cara, então, vamos lá. Vamos começar ali pela minha infância, né? Como cresceu isso. Eu, basicamente, eu nunca fui um atleta assim de categoria de base, tá? Não passei por nenhuma categoria de base de nenhum clube. Eu jogava sempre por lazer, sempre me divertia muito, inclusive jogava muito futsal, amava futsal, mas jogava na linha. Eu jogava ali pela ala, um jogador mais rápido ali, corria com a bola. E eu tenho um irmão mais velho, né? E às vezes aquela coisa de vai jogar com os irmãos mais velhos e eles se jogam pro gol, né? Aí eu jogava no gol com meus irmãos mais velhos e a minha educação física do meu colégio, né? A gente era separado por modalidades esportivas, né? Era vôlei, basquete, handball e o outro trimestre era atividades diversas. Nunca tinha futebol, né?
A gente jogava sempre no recreio ali. E nas aulas de handball, né, como naquela época era aquela educação física mecanizada, né, de gesto motor, eu não gostava de handball, né? O professor era treinador de uma equipe e ele vinha com aquela mecânica muito forte, uma cobrança muito forte em cima da gente. Então eu falava, eu sei jogar no gol, eu vou ficar no gol que ele me perturba menos ali. Eu tomo menos dura no gol. E aí nessas aulas eu ia pro gol. E aí acabava sempre me desenvolvendo bastante, né? Então eu tive essa infância mais poliesportiva, né? De vários esportes. Jogava tanto na linha como no gol. E aí eu fui começar a jogar no gol mesmo mais pra frente, né? Mais quando eu tava já no colegial ali, de 16 para 17 anos. Que aí veio aquela regra, né? Do goleiro poder jogar fora da área, que antes não podia. E aí eu falei, vou ficar no gol de vez agora. E comecei a jogar no colégio ali, pelo time do colégio, aquelas coisas ali, né? Que eu sou nascido em São Paulo. E aí, quando deu, eu fui fazer faculdade em Santos. Eu fui fazer Educação Física e Esportes em Santos. E na faculdade, tá? Eu fui fazer na Unisanta, né? Faculdade de Educação Física na Unisanta. E tinha aquela coisa de montar o... Eu achava que você era Não, não, eu sou de São Paulo, mas assim, desde pequeno, sabe, meu pai sempre já tinha um apartamento em Santos, então desde que eu nasci eu vou para Santos. Então eu passava praticamente todo final de semana e todas as férias eu passava em Santos. Então eu tinha muito mais amigos até em Santos do que em São Paulo. E Santos é aquela coisa, de ir semana para lá, jogava futebol na praia todo final de semana. Uma das E aí eu coisas fui ingressar. mais legais de Santos é ter esse espaço na praia, né, de Santos, que é a coisa mais legal do mundo, que eu acho. Porque tem toda a orla, né? E aí tem o mar, mas tem uma área grande de areia, né? Até o Sim, jardim. Então poxa, isso é legal demais. sim. E aí eu fui para a faculdade. E na faculdade tinha aquela coisa de jogos universitários, né? Montagem de times. E aí, a minha turma era a primeira turma da Faculdade de Educação Física da Unisanta. Então, não existia time, né, na faculdade. Então, estava todo mundo formando os primeiros times. Titular E a garantido, então. Unisanta, Não tinha time, era titular garantido. exatamente. Não, e pior. Nessa época, existia o time da Unimonte Bordon, que jogava Campeonato Paulista, né, um time profissional. E existia o time da Unimes, que era praticamente todos os bolsistas do Santos Futebol Clube. E a Unisanta, na época, já investia na natação, né? Até hoje é uma das principais equipes aí do Brasil de natação, e eles estavam, na época, investindo em basquete. Então eu fui para a faculdade, e na minha classe eu era praticamente o único cara do futsal. Então, e só tinha nadador e jogador de basquete. E você já sabe o meu tamanho, né? Imagina eu na sala só com o gigante. Você sabe que quando E eu a... entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, daí a gente conversando, aquela apresentação de quebrar gelo na faculdade, não sei o quê. Aí um falava assim na minha sala, não, eu sou boxeador. Que foi um Maldonado, alguma coisa assim lá de Sorocaba, que virou profissional, tudo. Um falou assim, eu sou boxeador, outro, sou karateca, outro, não sei o quê, mas do futebol não tinha ninguém também, era tudo de luta. Eu falei assim, Sim. Senhor amado, se tiver que demonstrar alguma coisa pra esses caras, eu tô perdido, eu não mato uma formiga. Na minha sala tinha alguns judocas também. Judocas, inclusive, da seleção brasileira. Sensacional, sensacional. E daí vocês E montaram o time aí, de futsal da faculdade. isso, para jogar os jogos universitários ali da Baixada. Uhum. E aí, como eu falei, a Unimes tinha jogadores do Santos, né? O Bordon, que jogava o Campeonato Paulista lá, como Unimonte Bordon mesmo. Uhum. E a gente lá, praticamente sem ninguém, né? Tinha um pivô que era surfista, e assim... Puta, aí era difícil acompanhar os homens, hein? Era difícil. Inclusive, na verdade, né, nas aulas de futsal, a gente começou... o nosso professor era o Calucho, né? Me chamava até de Caluchinho. Porque acabava que eu ficava dando aula de futsal para todo mundo. Como ninguém sabia, eu acabava dando aula ali, fazer prova, aquelas coisas de... Vai ter prova de futsal, vem aqui. E aí a pessoa acabou me chamando de Caluchinho na faculdade, que era o Calucho, professor de futsal.
E aí essa coisa de montar o time, né? Aí o primeiro ano a gente perdeu fácil, e a partir do segundo ano a gente foi campeão. E aí a Começou a gente entrar, venceu até começou a essas entrar o equipes. pessoal para ajudar daí. Chegou mais uma turma, aí essa turma já tinha ali um ou outro, e a gente acabou se tornando campeão desses jogos universitários lá em Santos. E a partir daí eu recebi um convite, né, na época do professor Laudier, que era o treinador do Santos, para estar na equipe de futsal do Santos. E eu, com o maior prazer, né, não era o meu intuito assim me tornar jogador, nada, mas eu fui. Até porque eu gostava do esporte e eu fui, né? E aí, na época, era o Arzu, o goleiro, né, que hoje é o nosso treinador de goleiro profissional do Santos, Cuca, uma baita equipe do Santos, que durou pouco tempo, porque aí era a Santos Norte Point Motors, ela faliu, né, e eu acabei indo jogar na universidade rival, né, acabei de jogar na Unimes. Continuava estudando no Santa, mas a Unimes jogava os torneios que não eram universitários, né, eu passei a ingressar ao time da Unimes, inclusive o Arzu continuou sendo goleiro nesse primeiro ano, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade, meu período, estágio, já estava estagiando na área, né? Para variar como treinador de goleiros já. E no outro período eu já treinava com a equipe de futsal. E fomos indo assim até o final da faculdade, né? Aí me formei, Você aí... começou a fazer estágio aonde? Meu primeiro estágio foi na Liga de Futebol Amador de Santos, que era nos campos ali na época do BNH ali, que hoje não existe mais, infelizmente. E aí eu já fui como treinador de goleiros, né? Então ali eu já fui pegando esse hábito de montar treino, de montar atividade. Então a gente já foi montando tudo isso. E não tinha um time de society também que você jogou? Isso foi mais pra frente, Então Aí eu a joguei carreira de goleiro não futsal. parou. A carreira de goleiro não parou assim tão pouco assim, então. Não, depois assim, eu fui jogar, aí depois que eu me formei em Educação Física, eu ainda continuei jogando por mais 1 ou 2 anos. Joguei por mais algum tempo ali. É, Na época até tínhamos uma equipe assim, a única equipe profissional era o Santos, né? Santos Ozan, né? Que depois veio aquele time que era o Wilde, o Ricardinho, que hoje é treinador do Magno, Zeric, Luiz Negão, Marinho, né? Tinha essa equipe e a gente estava nessa época eu estava numa outra equipe, já que era o Saldanha. E a gente acabou ganhando, né, desse time do Santos, que estava invicto no Paulista, tudo, e nós fomos campeões lá da Baixada. Poxa, que E aí, a legal. partir daí, eu joguei mais 1 ou 2 anos e aí decidi encerrar minha carreira, né? Ainda Encerrar no fui jogar auge, encerrar no auge. Não, encerrei campeão. Inclusive, foi engraçado como eu falei, eu joguei com o Azul, né? Em determinado momento, o Azul parou e ele passou a ser o meu treinador de goleiros. Então, eu costumo dizer que eu fui um dos primeiros goleiros treinados pelo Azul, acabou sendo eu. Porque assim que ele encerrou, ele passou a treinar as equipes, né? E aí ele foi meu treinador de goleiros e depois ele passou a ser o treinador da equipe também. Inclusive, até fomos campeões com ele como treinador. Pô, dá pra E você falar pros goleiros profissionais do Santos, assim, ó, eu fui o primeiro cobaia do treinador aí, ó, eu fui o é um dos primeiro. primeiros. Ô, Rafinha, E aí, oi. e daí, conte, desculpa, cortei você, perdão. E aí, em determinado momento, eu decidi parar de jogar e aí comecei a trabalhar mais com futebol e futsal. E aí já foi ingressando, né? Passei por várias equipes lá da Baixada. Aí eu passei a trabalhar com futebol society, numa equipe lá que era a Self Transportes, que era uma equipe que tinha montado uma baita estrutura para disputar o Campeonato Paulista de futebol society adulto. Então eles tinham uma estrutura assim que na época acho que as equipes assim de série C não tinham a estrutura que a gente tinha. Então nós tínhamos jogadores recebiam, nós tínhamos tudo de primeira, material de primeira, roupeiro, massagista, fisioterapeuta,
um campo de treinamento, a gente tinha basicamente tudo de primeira linha mesmo. Inclusive nessa época, né, o Rogério, que hoje é o treinador de goleiros do Bahia, foi meu goleiro nessa equipe de society, Ele é treinador do Bahia hoje? de goleiros do profissional do Bahia. Não, sabe que Ele, tem um aluno nosso que começou aqui no FUT com a gente, que ele assinou o primeiro contrato profissional lá no Bahia esse ano agora. Aliás, foi em outubro do ano passado, mas ele é sub-20 ainda, mas está lá treinando com o profissional, tudo, lá no Bahia. bacana, Assim como bacana. você, ele começou comigo aqui como um bom atacante, viu? Bom atacante e virou goleiro profissional. Olha que maravilha. Mano, É assim mesmo. o pai dele era atacante, a mãe jogadora de vôlei. Pô, atacante e tal, presença, não sei o quê. Virou Sim. goleiro. Pronto. Virou goleiro. Acho que ele percebeu, né, como é que ele fazia o gol e acho que o contrário é mais fácil ali. É, bom, e você também, para quem não te conhece aí, você virou um rato de praia aí que jogador de futevôlei. Conta um pouquinho esse lado aí, que jogador de futevôlei dos gabaritados aí, com jogadores e tudo mais. Isso aí, conta isso Ah, aí. sim. Isso aí você de vez em quando só que solta na massa, viu? Não, inclusive, na verdade, acho que esse foi um dos grandes fatores que eu aposentei o futsal. Que aí acho que quem joga futebol sabe que o esporte vicia, né? Então é viciante jogar futebol. E aí quando eu já ia pra praia ali jogar futebol, não vou mais jogar futsal não, vou ficar aqui no futebol, vou trabalhar. E aí virou um vício, assim. Jogava 8 horas seguidas de futebol todo dia. E aí, como aquele ditado, a prática leva à perfeição, né? Você vai se aperfeiçoando. E acabei jogando, assim, relativamente bem. Disputei alguns campeonatos de nível A, nível forte. Joguei com os campeões do mundo, Bela e Vinícius. Então, a partir daí, não me tornei profissional de futebol nem nada disso, mas cheguei a jogar num nível bem alto, assim, do esporte. Santos tem vários Hoje atletas, eu já né? Santos tem tô. vários atletas alto nível do futebol, né? Sim, sim, hoje está bem mais forte, inclusive, bem mais profissional, né, do que quando eu joguei ali, ó, também já há um tempo atrás ali. E conta uma E hoje, curiosidade quando dá, aí. eu ainda brinco ainda. O time do Santos profissional do futebol, né? O São Paulo, o treinador, chegou em Santos e aí foi conquistando, foi relacionando com os meninos da Árvore, foi relacionando com o pessoal de Santos. E aí chegou uma época que ele estava, inclusive, jogando futebol aí. Você chegou a bater bola com ele ou não? Não, não cheguei não. Na verdade, teve até um dia que eu tava. Ele até começou a jogar com os amigos meus, no Canal 3 ali na praia. Disse que um dia que eles estavam jogando, aí ele parou, começou a olhar, e aí alguém chamou lá, não, vem jogar aí. E aí, como eu falei, é um esporte que vicia, né? Ele ficou louco e começou a treinava acho que com o Rodrigo Mala no Canal 2 ali, um amigo nosso. Mas ele, como ele treinava sempre à noite, nunca cruzei com ele não. E o que o Tem pessoal até, tem comentava? até Tem até bastante pessoal do futebol aqui, ó. O Serginho entrou, o Denis estava por aí, tem o pessoal do futebol aqui na Poxa, que live aí. legal, que legal. E aí, o pessoal pode comentar aí, ou você, o que o pessoal falava do São Paulo? Ele aprendeu um pouquinho a jogar futebol ou foi só mais mídia mesmo no negócio aí? Ah, acho que ele gostava, mas não chegou a jogar não. Diferente assim de outros atletas que jogam bem. O Robinho chega a praticar bem, tem alguns atletas que jogam muito bem. Ah, o Robinho é caiçara, né? Daí não tem como, né? Daí não tem como não aprender o futebol, né? O próprio Edinho, né, o filho do Pelé, sempre já até joguei alguns campeonatos com ele como parceiro. Também Pô, viciou no esporte. que legal, sensacional. E como é que você foi pro Santos? Então, aí eu passei a trabalhar, né, num cenário ali, então
Em 2005 ali eu trabalhei, foi a época que, inclusive que a gente fazia pós, né? Eu trabalhava no Jabaquara, o Jabaquara da Caneleira ali. Eu trabalhava com futsal lá, né? E trabalhei com o Índio, com o Edu, a comissão que a gente iniciou ali o futsal no Jabaquara acabou migrando toda para o Santos. Então o Edu Martins, né, foi para o Santos, o Índio foi para o Santos, o pessoal dali começou a trabalhar no Santos. E eu trabalhava, acabei indo trabalhar em outras equipes, acabei trabalhando no Internacional Regatas, né, que é outra equipe mais conhecida lá de Santos. Em determinado ano lá o Inter, né, que nunca tinha ganhado nada, a gente foi campeão paulista no Sub-15, Sub-17 e fomos vice-campeão no Sub-13. Né, com até, acho que o Marcelinho estava aí, um dos goleiros, estava até online aí, um excepcional goleiro, tá? Não seguiu carreira porque não quis, inclusive hoje está formado em medicina, então acho que até fez bem para ele não seguir a carreira, mas um goleiro dos melhores que eu treinei assim, tá ele, o outro, o Bruno também, um baita goleiro que depois foi para a Itália, e Ele deve em determinado momento... Assim como você, ele deve ter se dado bem, então, jogando a Intermédio, os jogos universitários da foi campeão, né? Era o rei lá. Era o rei. Ele era um goleiro era goleiro e era um goleiro assim que já jogava muito bem com os pés. Marcelo era muito habilidoso, então ele foi campeão da Intermédio, virou rei lá dos médicos. Imagino, viu? E aí, desculpe, pode continuar. E daí você trabalhar com o pessoal lá, vocês foram tudo pro Santos. Isso, e 2011 ali eu recebi o convite, né, do Barata, né, que já era o supervisor na época, que eles iam reformular todas as categorias de base, que foi o ano que veio aquela equipe profissional, né, com Falcão, Valdim, e eles iam reformular toda a base. E como o Edu, o Índio, eles já estavam todos lá, todos eles me indicaram para ser o treinador de goleiros da base. E a história é até engraçada, porque nessa época eu estava trabalhando como professor de educação física concursado pelo Guarujá. Então, assim, o Barata me convidou, mas eu fui até o Nilus para dizer não. Eu agradeço tudo, mas eu não vou conseguir seguir na prefeitura. E aí você entrou no ginásio, aí você vê Falcão, Valdinha, todo mundo lá, Barata, eu vou aceitar sim. Então foi uma coisa que surgiu até de última hora, assim. Que horas que eu começo o negócio? Que horas que eu começo a trabalhar? Foi praticamente isso. E aí foi, desde 2011, eu acabei ficando no futsal, né, 2011, 2012, 2013... Acho que em 2015 que o futebol feminino voltou, né, no Santos, e aí me convidaram a assumir, como eu já havia trabalhado com o Cleiton Lima, né, em 2002, 2003, já havia tido experiências com o futebol feminino do Santos, né, quando voltou em 2015 eu recebi um convite para reassumir a equipe ali nesse retorno. E aí eu aceitei o convite em 2015, assim, eu fiquei mais com o futebol feminino, mas em 2016 eu voltei para o futsal. Aí 16, 17, 18, e ano passado, que até abriu uma vaga no futebol e me convidaram, e aí eu acabei indo, achei que essa fase do futsal mais uma vez deu um tempinho, aí fui. Calma que a gente já chega. Aí acabei assumindo a equipe sub-15, que é onde eu me encontro até hoje. Calma, que nós já vamos chegar lá, Conta mais detalhes aí, que a sua vida não é tão simples e tão rápida assim, sua experiência não, que você tem um monte de coisa para contar pra gente. Tem muita experiência. Que inclusive na sua primeira passagem pelo feminino no Santos, foi quando a Marta teve, não foi? Foi aquele período que o Santos... Não, foi anterior a isso. Na verdade foi 2001, 2002, 2003, a gente tinha até uma parceria com a Prefeitura de Itanhaém. Isso, nós tínhamos uma parceria com o Itanhaém, na verdade a gente jogava mais jogos regionais, jogos abertos. E aí na época jogou a Formiga, jogou com a gente, jogaram Formiga, a Simone Jatobá, que hoje é treinadora, a Esther, que depois foi seleção,
tinha muitas meninas novas que depois foram para a seleção, mas eu lembro assim de Formiga, a Rosana, sensacional atleta, acho que é isso, Formiga, e sempre tinha uma ou outra que vinha e jogava, mas as maiores assim foram essas. Você acha que alguém vai bater o recorde da Formiga ou não? Acho difícil, viu? Caramba, a mulher não para nunca de jogar Ela não futebol. para. Pô, quantas Copas do Mundo que bateu? É 6? Não, ela vai ser igual a Rainha Elizabeth, velho. Vai jogando até. Que isso? Ela não, Copa do Mundo tá lá. E você olha pra ela, você não vê que ela tá mais velha, você não vê, ela corre o campo todo. Mesma cara, mesmo jogo. Caramba, ela realmente tem que tirar o chapéu pra ela, viu? Tem que tirar. Isso aí é. E histórico pro Brasil, né? Que infelizmente não Sim, ganhou a Copa do Mundo, mas tem a jogadora que jogou o maior número de Copas do Mundo, o maior número de jogos e tudo mais. E Rafinha, no futsal, você trabalhou com gerações aí. Teve muitos goleiros que fizeram a transição do futsal para o campo, no Santos? cara, praticamente todos, assim, os menores fizeram. Então hoje, assim, você vê ali da equipe sub-20 para baixo, todos os atletas começaram no futsal, todos os goleiros. Sensacional, né? Como. Tem o Diego hoje, né, no profissional do Corinthians, também era da nossa base. Putz, que legal. E hoje está no profissional lá do Corinthians. Isso. Sensacional. Como que você vê essa transição do futsal para o campo? A minha? De tudo, dos Ou atletas, em geral. Cara, muito bem-vindo, né? Eu acho que pro futebol é excepcional. Porque o atleta do futsal chega com um repertório motor, um repertório de tomar de decisão, de velocidade de decisão muito boa. Então, assim, pro esporte, pro futebol, eu acho que para eles é a melhor coisa que tem. Infelizmente, assim, muita gente não reconhece isso. É, Mas eu acho que vem. mas é um pouco. Eu estava conversando outro dia num bate-papo com o Fernando, que é um treinador que trabalha na Nova Zelândia, né? E a gente comentava que, inclusive nós comentamos já um dia, né, que no Brasil demorou-se muito para reduzirem o campo dos menores, né? Sub-11, até 4 anos atrás eles jogavam sub-11, 11 contra 11, 11 né? contra 11. Porque o lateral tocava na bola 3 vezes no jogo. 3 vezes que ele cobrava o Sim, lateral, depois não tocava mais. o goleiro ou não tocava ou só tomava o gol. Ou seja, com aquele golzão gigante, né? É, Tá vendo, Rafinha? Se você fosse goleiro agora, ó, com o gol menor, sua chance ia ser boa. Naquela época o gol era muito grande. com gol menor. E se eu tivesse 11 anos, Mas a gente comentava, né, voltando ó, o comentário, que no resto do mundo, o resto do mundo todo, o mundo inteiro, joga-se o campo menor, né? E fazem a transição. E no Brasil, na verdade, sim, essa transição ela vem do futsal, né? Ela vem do futsal. Porém, o que acontece muito no Brasil é a maturação precoce. Eles tentam forçar a maturação do jogador, né? Enquanto na Europa eles têm um perfeito. tempo maior de maturação, até pelo fator psicológico, fator emocional, né? Que nem sempre o jovem de 15, 16 anos está preparado para fazer essa transição adulto, Sim. começar a ter responsabilidades e tudo mais. Como que você vê isso Eles, do- eu acho que eles entendem o processo lá fora, né? Eles entendem e eles implementam o processo. Aqui, nós, infelizmente, não temos processo de formação. Então, a gente sempre busca ali o mais maturado, que vai ser aquele resultado mais imediato, e a gente não pensa num processo em realmente lapidar alguém para que se chegar ao esporte profissional. A gente acaba, e a oferta dos clubes aqui no Brasil é grande, então com 11 anos, esse menino que era
que dá resultado ali, com 13 ele já está em outro clube, e os grandes clubes têm estrutura para com 15 vai buscar outro num clube menor que está dando resultado, com 17 outro, e contrata no 20, e o profissional contrata outro, né? Então você não vê processo nenhum estabelecido. Uhum. Eu tenho virou amigo meu, né? Claro. Eu dei treino para ele pro menino. Eu dei treino para ele nos Estados Unidos, mas ele é alemão, né? E inclusive quando o meu filho Bento nasceu, ele mandou um borezinho do time que ele torce lá na Alemanha. E hoje ele é goleiro do Sub-20 do Werder Bremen na Alemanha, né? E aí Legal. conversava comigo até o começo do ano, antes da parada, tudo, a gente nem imaginava que ia ter tudo isso, né? E lá no inverno, eles estavam fazendo aquela transição, né, do inverno, metade do ano. E ele falava da expectativa dele de que o clube estava investindo nele há tanto tempo, ter paciência, de todo o processo para chegar a ser profissional. Tudo mais. Eu falei assim, cara, que espetacular isso, né? De você ter a paciência, de você... se ninguém na vida tem todos os dias bons e os melhores, né? E às vezes a gente crucifica, às vezes, um atleta, um jogador, né? Por às vezes não estar rendendo o melhor naquele momento. Mas calma, tenha paciência. Exatamente. Ele vai dar frutos ainda. Não respeita esses momentos ruins, né? As fases ruins dos jogadores. Se nem nós temos na nossa vida pessoal, na verdade. Exatamente. Rafinha, pelo futsal do Santos, com a molecada, eu ia perguntar assim, um título importante, ou uma conquista importante, que você tenha, falar assim, poxa, isso foi marcante porque a participação foi legal, porque enumerar os títulos são muitos aí que você tem no futsal, a gente sabe disso. Mas tem alguma coisa que você lembre, que você de repente um atleta, um aluno, ou alguma coisa que tenha sido marcante para você? Opa, deu uma congelada aí, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, o pessoal que está acompanhando a gente aí, ó, vai ter um sorteio daqui a pouquinho do lanche do Careca Burger, daqui a pouquinho. Aí voltou, descongelou. Voltamos. Você conseguiu escutar minha pergunta? Você queria saber de algum título assim, dentre todos do futsal, mais especial? Isso? Ou pode ser mais de um, ou algo que tenha te marcado muito. Cara, tem acho que um título sim, que eu vou separar, o de 2012, do Sub-17, tá? Porque era uma equipe que ninguém apostava muito, né? Mas foi um trabalho que a gente conseguiu realizar ali, acho que de a longo prazo mesmo, porque os meninos estavam há 3 anos no clube, e basicamente todos eram reservas de atletas que foram para o futebol, e ninguém jogou muito tempo. E a gente desenvolveu o trabalho que foi mais um trabalho muito coletivo, né? Então foi um título assim que pela coletividade, pela forma como a equipe jogava, todo mundo se sentia importante. Foi um título assim, pela molecada, muito especial. E depois dessa equipe saiu o Terry, né, que foi para a Liga Espanhola, o Rocha, pivô, seleção brasileira, o Edgar foi para o Magnus, o Flávio Medeiros, hoje profissional do Bahia, né, futebol profissional do Bahia. Então, daquela equipe ali que era meio de um refúgio, você vê saíram 6, 7 jogadores hoje profissionais, tanto no futsal como no futebol. Nas categorias de base. Isso é muito marcante, né? Porque você acha, como você falou, Sim. Se era um time que não era acreditado e muitos deram frutos, significa que o trabalho de preparação ali foi... E com 17 anos, né? Com 17 anos, quando muitos já se julgam tardio para o futebol. Não, inclusive o Flávio Medeiros, né, que hoje é profissional do Bahia, nessa época o Santos não o queria como atleta de futebol.
E ele jogou com nós, né, até sub-17. Aí, de repente, recebeu um convite de fazer um teste no Vitória da Bahia. Passou, aí foi para a Seleção Brasileira Sub-20 e depois contratado pelo futebol profissional da Bahia. Olha só, sensacional. Sensacional. E assim, aí, no futsal, assim, eu acho que teve um ano assim também que nós ganhamos o torneio de equipes lá, né, com o SA. Então, assim, foi sempre um prazer muito grande trabalhar com o SA, porque a gente trabalhava de forma muito conjunta, né? Chegava lá na quadra de manhã, só tinha eu e o SA para dar treino, não tinha mais nada, né? A gente até abria o ginásio, ligava a luz, pegava material, a gente fazia tudo. E ser campeão... e ser campeão com 8, 9 e 10, né, como a gente foi aquele ano com as 3 categorias, também foi bem especial. Isso é bacana mesmo. Realmente os times menores deles sempre foram muito competitivos, né? Foram muito bem... Sim. Eu acho que o ano passado, o ano retrasado, eu acompanhei a semifinal dele com o Santos contra o São Paulo, no ginásio do Jabaquara, inclusive. Sensacional, sensacional de ver a captação dos meninos. Muito legal, muito bacana mesmo. Sim. E você foi primeiro para o futebol de campo, você foi com o feminino. Né? Não entendi. Primeiro para o campo, né? Primeiro momento que você foi para o campo, você foi com o futebol feminino, né? Sim. E como é que foi essa mudança nesse começo para você, indo para o futebol feminino? Primeiro que você estava mudando do futsal para o futebol. E segundo, de trabalhar com o feminino também. Porque também tem algumas coisas que são particulares do futebol feminino, né? Sim. Na verdade, como eu já comentei aqui, né? Eu já havia trabalhado com o Cleiton lá atrás, né? 2001, 2002, 2003. Depois eu cheguei a trabalhar em 2005, né? Na equipe de Santos, da Prefeitura, com futebol feminino. Inclusive, nós somos, acho que, vice-campeões paulistas. Perdemos para Jaguariúna, que, se eu não me engano, era o Rodrigo Leitão, o treinador. De Jaguariúna. O Jaguariúna era o Motorola Jaguariúna, né? Da faculdade. Isso. Exatamente. Eu trabalhava em Sorocaba, com a seleção sorocabana de futebol. E o meu time sub-17 foi vice-campeão paulista também. Nós ganhamos do Motorola na semifinal e perdemos para o Guarani na final nos pênaltis. Uma judiação. Faz parte. O Guarani sempre teve time bom ali no feminino, né? Sim, eles tinham um trabalho espetacular. Sim. E foi aquela coisa do feminino, é legal que as emoções são muito assim durante o jogo, né? As emoções do feminino, assim, o estado emocional, ao mesmo tempo que você tinha lá em cima, você estava lá embaixo. Eu não esqueço que a gente estava ganhando um jogo de 3-0. 3-0, a gente foi e tomou um gol, 3-1. Aí no segundo lance, assim, a bola foi, tomamos um outro gol, que uma zagueira ficou brigando com a outra. Não, a culpa foi sua, a culpa foi sua. A bola saiu do meio, sabe aquela saída tradicional? Um toca a bola, rola pra trás, né? Uma tava brigando com a outra e elas ficaram discutindo, a bola veio, elas esqueceram da bola, ficaram discutindo. A atacante do time adversário veio, correndo, passou no meio das duas, catou a bola e empatou o jogo. Mas, gente do céu, como assim? Vocês estão discutindo o negócio? Que o feminino tem aquele problema que elas não têm um lastro na atlética, elas não têm aquela vivência esportiva. Então, muitas delas estão no futebol profissional começando. Então, elas não têm essa experiência de lidar com o momento de jogo. Então, assim, muita coisa é uma iniciação competitiva para elas. Tem umas histórias que é muito marcante, né? Muito marcante. E, na verdade, a minha pergunta foi assim, como que você vê essa diferença? Né? Como que você vê essa diferença toda? Masculino e feminino? Quais são os pontos que você acha relevante? Cara, o ponto, assim, eu acho muito importante exatamente isso que eu falei. As meninas, elas têm pouca experiência competitiva de longo prazo.
Então é muito importante você conseguir fazer elas vivenciarem isso no treino, né? Então trabalhar o máximo possível com situações próximas à realidade de jogo, tanto a nível contextual quanto a nível emocional para elas vivenciarem ali no treino essa competitividade, esse ganho de experiência, de falhas absurdas que muitas vezes elas cometem. Então, assim, acho que o treino tem que ser muito mais vívido nesse momento ali. E fora que a maneira como elas se relacionam, né? É muito diferente dos homens, assim, o ambiente delas. Realmente diferente. E quem sabe nós vamos ter no Brasil ainda uma envolvimento como nos Estados Unidos, né? Você também já trabalhou fora do Brasil aí, sabe bem que lá fora é incrível de ver as meninas, o que a gente cresce aqui jogando bola, os meninos já nascem, saem do hospital já com uma bola de presente. Lá as meninas ganham bola desde o começo, jogam futebol, e não é à toa que os Estados Unidos é campeão do mundo, né? É a grande potência no feminino. Não, teve um estudo americano que eles colocaram a solicitação do pessoal do Brasil, né? Eles fizeram uma avaliação para o Brasil chegar no nível do futebol feminino dos Estados Unidos. Você chegou a ver isso ou não? O tempo que levaria? Não. Eu posso estar falando besteira, assim, Vamos esperar que congelou. Voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Voltou. Oi? Aí. Vamos lá. Esse estudo que eles fizeram, o Brasil, eu posso até errar um número para baixo, para cima ali, mas é uma média de 250 anos atrás do futebol feminino, para chegar no nível do... Poxa, Sim. só isso. Não, tem que vencer barreira cultural, tem que vencer muita coisa. Muita coisa ainda, mas quem sabe outras Martas, nós temos que torcer pelas Martas. Para surgir ali fora de processo, sem nada. Sem nada, isso aí foi um... E você chegou a conhecer ela em Santos? Não, ela não conheci não. Não. Todo mundo diz que ela tem uma muito boa assim de personalidade, um grande exemplo. E eu ainda não tive essa felicidade de conhecer ela. Quem sabe um dia a gente tenha essa possibilidade. Com certeza. E Rafinha, você comentou desde 2018 você está no campo. 2019. Começo de 2019, começo do ano passado. Isso. E como é que foi essa ida de vez para o campo, para a base do Santos? Cara, eu tenho uma facilidade, assim, tive uma facilidade, né, que eu fui como eu já falei, como a maioria dos goleiros que começou no futsal, eu fui com os goleiros que eu já conhecia. Então, os goleiros que já tinham passagem pelo futsal, já meio que conhecia a forma como eles se adaptam ao treino, eles também já me conheciam. Então, esse processo ali, naquele universo mais específico, foi muito fácil, tá? E aí tem aquela só incumbência de uma estrutura muito maior, uma cobrança maior do futebol, né? um outro ambiente, mas eu acho que nesse ponto eu me adapto meio fácil. Pô, e já fez essa mudança para o campo muito bem, já foram vice-campeão paulista no primeiro ano? Fomos vice-campeões. Pô, espetacular. Isso é maravilhoso, né? Isso mostra que o trabalho Acho que até é embasado. Com um dos destaques sendo goleiro, acho que o Vitor estava até online aí, não sei se ele ainda está. Foi um dos grandes nossos destaques, principalmente na fase final ali. Poxa, que legal, que legal. Se ele estiver acompanhando, um grande abraço e parabéns também, né? Parabéns. E uma pessoa que te inspirou muito no trabalho? Você tem algum ídolo que tenha te inspirado bastante?
Cara, como treinador de goleiros, Qualquer um. não, inicialmente, assim, como eu falei, quando eu comecei a jogar futsal, eu achava o Arzu, cara, sensacional. Então, assim, talvez o primeiro ídolo assim, tenha sido até ele. E aí eu tive o prazer de começar jogando ao lado dele, né? Então ali era tudo realmente muito, muito satisfatório para mim. E depois era ter ele como meu treinador. Aí Então, que assim, ah, ali foi, completamos tudo ali. pô, é a mesma coisa do Robinho que foi treinado pelo Pelé. Exatamente. Poxa, né? Com as devidas proporções, obviamente, que você é goleiro, o Robinho era campo e tal. O Pelé teve uma passagem como treinador do Santos, né? E foi Sim, exatamente a geração do Robinho e Diego, né? do Robinho, Diego, exatamente. O Júnior Moraes. Que, ó, sensacional. E hoje você vê, você tem algum sonho de trabalhar fora do Brasil ou o seu sonho é mais pé no chão aqui mesmo, com de repente seleção brasileira? O que você sonha? Cara, são duas grandes, acho que possibilidades, duas grandes, talvez até metas, cara. Sim, eu acredito sim na seleção brasileira e eu gostaria muito de ter uma experiência lá fora, assim, talvez acho que até meu trabalho talvez tenha mais uma cara de exterior do que de cenário nacional, assim. Eu acredito bastante. Eu tenho acompanhado você, te acompanho desde os há 10 anos e pouco, como a gente falou, né? Que a gente se conheceu na É, pós-graduação, então eu te acompanho há 10 anos e pouco. É, e por todo o seu trabalho que eu acompanho e tudo mais, realmente tem muita característica de fora, né? E é legal que você estuda muito os diferentes estilos, né? E principalmente sim, na escola de goleiro, existem muitas diferenças. Você catar uma escola italiana para uma escola espanhola, né? E sul-americana. espanhola para alemã, muita. E você se adaptou qual? O Inclusive, que você ó, acha? oi? E você acha que você tem um estilo do qual escola? Cara, eu acho que o meu trabalho tem mais uma cara assim de escola espanhola, assim, de trabalhos mais em cima de velocidade específica, de contextos específicos, assim, talvez pareça um pouquinho mais com a escola espanhola, mais um contexto assim espanhol. Mas Show. assim, eu acho que eu tenho feito algumas amizades na escola inglesa ali da FA, né? Então acho que também eles estão numa evolução monstruosa, né, nesse trabalho dos goleiros. Na onde que você falou? Desculpa, cortou para mim aqui. Na Inglaterra. Ah, na Inglaterra? Verdade. Eles Que estão numa legal. evolução de trabalhos muito bons, de muito estudo. Eu acho que eles vão logo, logo, não por menos eles foram campeões do mundo, né? Se eu não me engano, sub-17, sub-19, Uhum. quase chegaram na Copa do Mundo, na World Cup. Então eles têm feito um trabalho sensacional de retorno nesse futebol mundial. Sim, é verdade. E eu conversava com um treinador o ano passado que trabalhou comigo nos Estados Unidos. Ele inclusive trabalha para a associação, né, da Federação Inglesa lá, né? E ele falava que eles estão assim introduzindo o futsal com uma intensidade Sim, grande lá, cara, com uma intensidade grande. sim, eu tenho um amigo que ele estava trabalhando no West Ham, nas categorias menores. E ele só foi trabalhar no West Ham porque ele conhecia do futsal. Porque lá, se eu não me engano, até o sub-13, o campeonato está sendo de futsal. Eles têm um período lá de inverno em que o campeonato é de futsal, não é nem de futebol, já é nas quadras. Exatamente, que legal, que legal. Aí, ó, a FA, né, Federação Inglesa. Poxa, Isso. bem lembrado. Obrigado aí ao pessoal que nos alertou. E o que você vê, até vou perguntar, é mais ou menos próximo do que, né, que eu ia perguntar,
O Fábio e também meu xará aí perguntou aí, como que você vê a escola brasileira? Um grande abraço para o Fábio. Fábio é nosso treinador de goleiros no Sub-20. Tá? Foi até na época um dos caras que me indicou para assumir a equipe Sub-15 do futebol, foi ele, inclusive. Xará, um grande abraço aí, Xará. Cara, o que eu acho da escola brasileira? Assim, primeiro que eu acho que nós não temos uma escola. Né? Como eu falei, não tem processo, então a gente tem um trabalho que acontece, que aconteceu ali. Né? A gente herdou muita coisa ali do que foi feito no passado, e a gente pensa muito ainda no passado ainda, nas nossas fórmulas de sucesso, né? Então a gente acreditou que a gente formou muito goleiro por causa de uma técnica diferenciada. Então se fala muito aquela coisa, o goleiro brasileiro é o mais técnico do mundo, né? Também se trabalha desde os 11 anos com repetição em cima de técnica, obviamente ele só faz isso. Então se ele não for bom nisso, não vai ser nada, né? Então, acho que sim, é muito forte, mas é muito fora de contexto. Então, eu penso que a gente tem que organizar melhor nossas ideias, conseguir achar uma linha de estudo, né, para realmente formar uma escola brasileira. Que eu acho que assim, é meio que uma falácia. Muito se fala sobre escola brasileira, mas eu não vejo assim a gente achar uma linha. Né? Tanto que você tem profissionais com linhas totalmente diferentes em diversos clubes. Exatamente, é isso bem isso mesmo. Inclusive no nosso próprio clube, né? Você vê o Sub-11 uma linha, o Sub-3 outra linha, o Sub-15 outra linha, o 17 outra, o Sub-20 outra. Diversas características muito distintas, às vezes até. Perfeito, perfeito. A sua observação foi, talvez, dentro disso que você está falando, você me corrija se eu tiver errado, né? Mas se a gente analisar a linha do tempo dos goleiros brasileiros, a gente sempre teve brasileiro bons, né? A gente sempre teve goleiros bons. Por nós, mas não para o mundo. A gente sempre teve altos e baixos nas gerações dos brasileiros. Nós tivemos o Tafarel, depois do Tafarel, a gente vem embaixo, daqui a pouco aparece o Júlio César, daí você desce um pouco, daqui a pouco vem outro goleiro, você desce um pouco, vem o Dida. Aí vem o Dida. Aí você teve o ano passado como os 2 melhores goleiros do mundo, considerados, né, brasileiros, mas uma onda muito, né, uma montanha russa muito constante, né? Não é constante, né? Ela é muito variável. Sim, eu acho que eles têm um ambiente. Não, exatamente isso. Eu acho que eles têm um ambiente que aflorece muito o jogador, né? Como eles têm um país gigante, que todo mundo ama futebol, com certeza um ou outro vai surgir ali. Um ou outro vai ser aquele cara que vai treinar em casa, que vai assistir mais jogo, não por fruto de um processo, mas mais por fruto que o ambiente vai moldando ele. Então acredito nisso. E como você falou, e se você pegar até o histórico desses goleiros, ele tem históricos totalmente diferentes, né? Você vê o Tafarel, ele conversa que ele até os 18, 19 nunca treinou, era um atleta que jogava muito bem vôlei e acabou se adaptando ao futebol. O Júlio César já conta que ele joga futsal desde pequeno. Então você vê até histórias de processos totalmente antagônicos que acabaram de ter sucesso. Então, talvez mais fruto do ambiente do que de um processo pré-estabelecido. Perfeito. E no caso do ano passado, você tem o Alisson, né, que você vê que vem uma família de goleiros, né, que, como ele fala, meu irmão era o melhor até certa idade, então ele já tinha esse ambiente familiar, né, esse estímulo familiar. E o Ederson, né, como a gente sabe, ele acabou sendo formado muito mais lá fora do que aqui, né, foi muito cedo para Portugal, então assim, ele tem um pé aqui e um pé lá também, né? Não é tão assim, uma formação totalmente brasileira. Perfeito. Sensacional. E você bate uma bolinha de vez em quando ainda ou não? São Paulo hoje está muito frio, os caras estão acostumados que tá congelando toda hora aí a internet do Rafinha. Voltamos. Viu? Aqui Itapeva
Aqui Itapeva é gelado, a gente já está acostumado, a internet já está acostumada aqui, o gelo não pega tanto assim. Agora, Não, imagina. aí, qualquer friozinho que dá, congela a internet, daí da internet dá uma segurada, dá uma congelada. É bem por aí mesmo, bem por aí. E você bate uma bola ainda com os treinadores ainda? Eles fazem aquele rachão de vez em quando com a comissão técnica? Cara, faz muito tempo que a gente não faz. Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo ninguém, né? Já estou quase 2 meses aqui desse isolamento social, mas a gente não vinha jogando, não. E qual que é como que tá o comentário de vocês aí com o pessoal, a conversa? A gente sabe que vocês têm feito regularmente os treinamentos via aplicativo, de alguma forma, para poder manter todo mundo. E o que vocês acreditam aí? Que há uma previsão de volta? Ou vão ficar nessa incerteza grande ainda? Cara, o que passaram pra gente, assim, nada de volta ainda. Então a gente vai permanecer na incerteza, vamos montando estratégia de motivar esses meninos. Vamos torcer para isso passar logo, hein? Exatamente. O Fred fez uma colocação para a gente, do assunto que a gente estava colocando, é bem relevante, ó. A culpa do nosso futebol profissional que não utiliza o goleiro em todas as fases, né? E dos 20 clubes da Série A, só uns 6 utilizam o goleiro. Boa, Fred. Obrigado aí pelo comentário espetacular aí, a participação. Show de bola. Rafinha, você tá... Só voltando aí, Esse cara. ventinho aí... Oi. Voltou. Pô, tá. Voltamos? Aí, voltou. Pode falar. Não, bem colocado aí pro Fred, né? Acho que exatamente o que ele falou. Nosso jogo precisa melhorar muito, né? Porque melhorando o jogo, consequentemente, os goleiros melhoram. O treino precisa melhorar. Então, assim, a gente tem muita coisa a melhorar para conseguir realmente que os nossos goleiros vão por mérito realmente do processo, do treino, ter um sucesso exterior, né? Acho que até o Fábio comentou, né? Muitos têm sucesso depois que eles vão para lá, que eles passam a se adaptar ao jogo, né? Eu até acho que o Fábio até chegou a comentar isso aí nos comentários anteriores ali. Perfeito. Rafinha, o nosso tempo está quase acabando. Deixa eu só fazer um sorteio aqui, ó. Do pessoal hoje está concorrendo a um lanche da Careca Hamburgueria aqui de Itapeva. O dia que você vier para cá, você não vai acreditar no lanche que os caras estão fazendo, Rafinha. Sensacional. Opa, eu vou aí então. A Karine ganhou o lanche, hein, Karine? Depois Parabéns. eu vou te escrever. Você compartilhou. Karine, parabéns. Rafinha, eu quero te agradecer muito e pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal aí. Obrigado demais por contar um pouquinho da sua história, hein? Não sabia que você tinha sido tão rei assim na faculdade. Na pós-graduação você deitava e rolava. Nada. Né? A gente era os baixinhos, a gente brincava com os caras de Manaus. Verdade. Nossa, lembra o Mato Grosso que batia em todo mundo? No Mato Grosso, Essa história era boa. Essa história era boa. Aceitava a lei em todo mundo. Tinha o cara do Mato Grosso que eu te contar, bicho. Era final da Copa do Mundo, qualquer brincadeira, cara. Vamos lá, Rafinha, você tem 20 segundos. Cara, primeiro agradecer você, tá? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar comentando aí. Muito obrigado ao pessoal que participou aí, o Fred,
Fábio, o Serginho, o Denis, abraço para todo mundo, tá? Caiu? Oh, não, não caiu não. E para quem